E hoje vamos falar-vos da estrutura do curso em si, mas vamos começar por uma questão muito importante, que é porquê fazer este curso? A quem é que se destina este curso? E este curso destina-se essencialmente a todas as pessoas que querem viajar de forma independente, ou seja, que têm grandes sonhos, sonham viajar pelo mundo, conhecer diferentes lugares. As viagens por agência não lhes preenchem, por diferentes razões, não interessa quais. Querem viajar para os seus lugares de eleição, querem viajar para conhecer aqueles lugares específicos, querem viajar de forma mais lenta, mais natural, de forma independente, poder contactar com as populações locais, querem fazer uma série de atividades que as agências normalmente não lhes proporcionam. E, muito importante, provavelmente não querem viajar em grupo. Portanto, este curso destina-se a todas as pessoas que têm sonhos de viagem que não se encaixam nos conceitos de viagens tradicionais, viagens já organizadas com um pré-roteiro. Portanto, se essa é a vossa situação, é importante que pensem bem se este curso é ou não para vocês, e nós acreditamos que este curso é para vocês se entram neste perfil de viajante, aquela pessoa que vê as viagens das outras pessoas que viajam sozinhas e que pensa, um dia eu gostava tanto de fazer isto, eu queria mesmo viajar assim, falta-me qualquer coisa que me dê o empurrão, pois este é o empurrão. É o empurrão para que se consigam viajar de forma completamente independente e controlar a vossa viagem a 100%. Sim, no fundo é isso, viajar à sua própria medida, porque quando se viaja de forma independente pode-se adaptar a viagem, o tempo da viagem, a escolha do destino, os lugares que se quer ver, como é que se quer ver, se é mais depressa, se é mais devagar, com quem é que se quer ver, porque viajar de forma independente também nos permite, por exemplo, durante a viagem, juntarmos com outras pessoas se assim o entendermos. Portanto, tudo isto faz com que sejamos nós próprios a construirmos a nossa viagem e, no fundo, a fazermos dela o que nós quisermos. E viajar de forma independente não quer dizer que viaje sozinho. Podem viajar sozinhos, podem viajar com um companheiro, como nós fazemos, podem viajar em grupos de amigos, significa que controlam, obviamente, toda a vossa viagem. E quando eu digo toda a vossa viagem, é realmente toda a vossa viagem. E em família, cada vez são mais as famílias que viajam até com filhos pequenos e, portanto, mesmo com filhos pequenos é possível viajar de forma independente, construir a viagem e desfrutá-la juntamente com a família toda. Então vamos falar um bocadinho de como está estruturado o curso, o que é que ele inclui e do que é que vamos falar neste diferente percurso do curso. O curso está dividido em 4 grandes módulos, sendo que cada um dos módulos tem vários capítulos e esses capítulos têm várias temáticas que são abordadas. Vamos entrar um bocadinho em pormenor sobre a estrutura do curso, que vamos partilhar também com vocês, mas vamos explicar um bocadinho como é que as coisas funcionam. O primeiro módulo é um módulo de motivação, e um módulo de motivação onde nós vamos tentar que vocês percebam se têm a motivação correta para fazer este curso, ou seja, se estão disponíveis para, como eu dizia no início, fazer alguns sacrifícios, porque viajar de forma independente exige sacrifícios para poupar dinheiro, exige sacrifícios de tempo para montar um roteiro, exige sacrifício de tempo para fazer pesquisas, exige sacrifício para nós tentarmos comprar bilhetes online o mais barato possível, exige da nossa parte uma entrega muito maior. Quando viajamos de forma independente, nós controlamos a viagem e isso significa que nós temos que controlar todos os processos da viagem, desde o início, desde que o sonho começa, até que depois concretizamos a viagem e chegamos a casa já cheios de memórias para partilhar. Portanto, essa motivação certa é muito importante vocês saberem se a têm, porque só vale a pena fazer este curso para viajar de forma independente se vocês tiverem a motivação que é necessária para viajar. E para viajar é necessário muitas coisas, mas é necessário perceber que as viagens vos faz felizes, ou seja, que vocês se sentem felizes quando estão a viajar. E essa é uma busca que vocês vão ter que fazer a nível pessoal e que nós vamos ajudar-vos a orientar com uma série de quizzes, com uma série de vídeos introdutórios para que vocês percebam se a motivação é realmente importante e se vocês estão no mood perfeito para iniciar este curso, porque o curso também vai escolher as pessoas que estão vocacionadas para o fazer.
E esse trabalho, esses sacrifícios que a Carla fala, no fundo são o trabalho que é preciso fazer antes da viagem, e os primeiros módulos do curso referem-se precisamente à preparação da viagem. Tudo o que é preciso fazer antes da própria viagem, porque é onde está o grosso do trabalho que é necessário fazer se quiser organizar, digamos assim, uma viagem de forma independente. Portanto, são esses temas que nós vamos focar nos primeiros módulos do curso. O primeiro módulo diz respeito aos destinos, ou seja, vocês escolherem o destino e saberem lidar com esse destino. Este módulo, tal como o Rui disse, é um módulo introdutório em que vocês ainda não estão em viagem, é o pré-viagem. E na escolha dos destinos nós ensinamos a escolher o destino, ensinamos como se deve lidar com os vistos e com os regimes de entrada dos países, porque há muitos tipos de vistos, há muitas formas de obter o visto e há muitas formas e muitas especificidades para entrar nos diferentes países do mundo. Falamos sobre a melhor altura do ano para viajar, nomeadamente em termos climáticos e em termos de monções. Temos inclusive um capítulo dedicado a monções, porque as monções são uma parte significativa da viagem quando vamos para determinados destinos. Elas podem limitar a altura em que nós vamos e a forma como viajamos. Podem não ser impeditivas, depende das monções. Vamos falar sobre orçamentos de viagem, ou seja, como criar um orçamento de viagem, como fazer viagens tendo em conta o orçamento que vocês têm disponíveis, e depois, no final deste módulo, vamos ensinar-vos a multiplicar dias de férias. Um truque que toda a gente quer aprender para ter mais dias de viagem. Isto tudo porque há fatores muito importantes que se deve ter em conta quando se pensa viajar. Ainda estamos na fase de escolher o destino, e escolher o destino não é só escolher o destino que mais nos agrada, tem que ser escolher o destino de acordo com o orçamento que temos disponível, o tempo, que é um fator extremamente importante, e também a altura do ano, porque não é só uma questão de monções. Todos os destinos têm alturas do ano em que é mais favorável viajar nesse destino e não viajar. Portanto, o tempo que se tem disponível, o orçamento, a altura do ano, tudo isso são fatores que tem que se ter em conta quando se vai escolher o destino de viagem. O terceiro módulo é o mais importante do curso, porque é o módulo da preparação da viagem. Está dividido em diferentes capítulos que versam sobre temas importantes para preparar a viagem antes dela acontecer. O primeiro capítulo é a esquematização da viagem em si, isto é, a criação de um roteiro, a escolha de lugares que se quer conhecer, as fontes de informação que se pode utilizar, como criar uma imagem no espaço daquilo que se vai fazer, isto é, através de mapas tradicionais ou através da internet, saber mais ou menos onde é que estão os lugares que quer conhecer e criar uma imagem mental do roteiro que se pretende fazer. O segundo capítulo, que diz respeito aos transportes por terra, vamos falar-vos um bocadinho como orientar e operacionalizar uma viagem tendo em atenção aos transportes por terra, nomeadamente se vamos viajar de autocarro, de comboio, de carro alugado, de autocaravana, de scooter, ou seja, se cada uma destas opções vai necessitar de cuidados prévios. E nós vamos ter cuidados com cartas de condução internacional, vamos ter que ter cuidados com encontrar bilhetes e ligações de autocarro ou de comboio, e é isso que vos vamos ensinar. Vamos ter que ter cuidados em saber onde comprar estes bilhetes, tanto faz ser de autocarro como de comboio, onde procurar scooters para alugar, onde procurar autocaravanas para alugar. Portanto, é todo este trabalho que diz respeito à operacionalização de uma viagem com transportes por terra, sejam esses transportes públicos ou sejam esses transportes privados, que nós vamos abordar neste capítulo. Outro transporte que é extremamente importante em viagem é o transporte de barco, porque no fundo há tudo no planeta Terra são ilhas, o planeta Terra, mesmo os continentes são ilhas, mas há muitos destinos em que a única forma de viajar é de barco, e portanto é preciso saber como organizar esse tipo de viagem, saber como é que são os portos, como é que funciona o acesso, como é que se pode comprar os bilhetes de barco, quer seja online, quer seja nos próprios portos, que cuidados a ter em viagens de barco, nomeadamente de segurança pessoal, mas também que cuidados a ter para que a viagem corra o melhor possível, quer seja
ir com antecedência para o porto, quer seja saber lidar com as dinâmicas dos barcos, porque os barcos têm uma dinâmica própria. O capítulo seguinte, que é o quarto capítulo, é sobre segurança em viagem. Na segurança em viagem vamos explicar-vos como fazer ou alguns truques que devem ter para minimizar as questões de insegurança, porque o sentir-nos confiantes em viagem também é muito importante, saber controlar a viagem. Portanto, dicas mais gerais e algumas mais específicas de como lidar com as questões de segurança, mas depois vamos falar sobre temas mais específicos, nomeadamente seguros de viagem, o que fazer, como fazer e como ativar e o que estar preparado para quando alguma coisa menos boa acontece. Vamos falar-vos sobre a consulta do viajante, que é essencial para minimizar os riscos que vamos ter depois em viagem, como montar uma farmácia de viagem, que é importantíssimo para nós resolvermos o problema no caso de acontecer alguma coisa em viagem e nós precisarmos de fazer uma intervenção logo naquele momento. Vamos falar-vos sobre a organização dos documentos de viagem, porque é muito importante termos documentos previamente organizados antes de viajar e porque vamos precisar deles se alguma coisa acontecer, nós vamos ter uma série de recursos ao nosso alcance para usar. E vamos falar-vos também da questão do dinheiro em viagem e de como evitar situações menos boas que acontecem quando temos algum problema com um cartão ou quando somos roubados, ou como lidar com a situação do dinheiro em viagem. O quinto capítulo é sobre a compra dos voos, como comprar voos online, onde comprar, como descobrir os melhores preços. Aqui vamos ter uma série de dicas práticas para vocês operacionalizarem a viagem propriamente dita. Comprar o voo é o primeiro passo para montar uma viagem de forma independente. A partir dali não há volta a dar. Portanto, onde encontrar os bilhetes mais baratos, onde encontrar viagens com preços a tarifas promocionais, ou seja, voos com tarifas promocionais, que nem sempre dá para uma pessoa de classe média, com férias muito limitadas e datas muito definidas, usarem, mas que é sempre bom vocês saberem onde é que podem encontrá-los, porque às vezes podem encaixar nos vossos períodos de férias. Truques para comprar bilhetes mais económicos, saber quando é que deve comprar, quando é que deve priorizar a escolha, que truques fazer para, por exemplo, ter acesso a bilhetes mais económicos, em teoria, porque depois na prática vamos ver se essas coisas resultam sempre ou são mais pontuais. Ou seja, vamos falar um bocadinho de todas as coisas que estão relacionadas com os voos, nomeadamente os transferes, que é o transfer de nossa casa para o aeroporto e o transfer do aeroporto para depois o nosso destino, nomeadamente o alojamento onde vamos ficar na primeira noite. Vamos falar-vos sobre estacionamento no aeroporto, onde deixar ficar o carro, vamos falar-vos sobre o transfer de se deve ser previamente tratado ou não, táxi ou empresas, por exemplo, desde a nossa chegada ao aeroporto até ao nosso alojamento. No capítulo 6 deste módulo vamos falar sobre aquele que vai ser o nosso companheiro mais próximo da viagem, que é a bagagem de viagem. O que pode parecer um assunto trivial, não o é, porque saber escolher a bagagem de viagem é extremamente importante. Conforme o destino de viagem, conforme o tempo que se vai ter, conforme os gostos pessoais, também vai decidir que tipo de bagagem é que se vai escolher. Pode ser uma mochila de viagem, pode ser outro tipo de bagagem. Temos que ter em conta que dimensões é que são autorizadas, temos que ter em conta como organizar o espaço dentro da bagagem, temos que combinar aquilo que queremos levar com a bagagem e vice-versa, portanto uma vai influenciar a outra. É esses cuidados que é preciso ter quando se pensa numa bagagem de viagem. E vamos entrar especificamente em temas concretos, como o tamanho da bagagem, se é bom viajar com bagagem de mão, quais são os limites, quais são os quilos autorizados, se vamos levar bagagem de porão, quais são os limites, quais são os quilos autorizados, se é melhor numa bagagem de uma mochila ou um trolley, ou seja, tudo isso serão temas de discussão neste capítulo muito específico sobre bagagem de viagem. O capítulo seguinte é sobre fotografia em viagem. Todos nós gostamos de tirar imensas fotografias em viagem, uns de forma mais profissional, outros de forma mais recreativa, mas as memórias fotográficas fazem parte da nossa viagem e são uma parte importante do nosso tempo também em viagem. Portanto, nós vamos discutir um bocadinho de que material será adequado para levar para uma viagem, em função do tipo de viagem também, em função do nosso perfil.
levar drones, sim ou não, fotografias com telemóvel, sim ou não, máquinas fotográficas, sim ou não, que tipo de máquina fotográfica, que tipo de equipamento levar, gadgets, telemóveis, computadoras, discos externos, ou seja, como montar uma parte significativa da bagagem de viagem com todos estes gadgets que nós vamos precisar para fazer eternizar as nossas memórias fotográficas das viagens. O capítulo 8 deste módulo é sobre a roupa em viagem. Como escolher a roupa que se vai levar, que quantidades levar, dependendo do destino, que roupa levar. Os destinos quentes, os destinos frios, particularmente os destinos frios, têm exigências em relação à roupa que se tem que levar e isso é preciso ter em conta. Como otimizar a roupa em relação à bagagem que se vai levar. E, portanto, economizar também em termos de roupa, mas saber o essencial que tem que se levar e o supérfluo que pode ficar em casa. O capítulo 9 é sobre alojamento em viagem. Um bom alojamento pode transformar uma viagem que não tinha nada para ser especial numa experiência incrível. E um mau alojamento pode transformar uma viagem de sonho num autêntico pesadelo. Portanto, a escolha do alojamento é super importante em viagem. Quando escolhemos um alojamento, temos várias hipóteses à nossa escolha, vamos discutir essas hipóteses todas, Booking, Home Exchange, Airbnb, vamos dar-vos várias opções para vocês escolherem os alojamentos, mas, mais do que isso, vamos ensinar-vos truques para fazer a escolha do alojamento ideal para cada um de nós. Porque cada um de nós tem um alojamento em mente ideal e sabendo como encontrá-lo. É muito fácil nós não termos grandes desilusões quando marcamos um alojamento para as próximas viagens. E uma coisa muito importante, discutir se devemos marcar o alojamento previamente ou não. Vamos também falar um bocadinho sobre isso. O último capítulo deste módulo de preparação em viagem é sobre um modo de viajar que é cada vez mais popular das pessoas, que é trilhos e acampar em viagem, porque permite um contacto muito mais próximo com a natureza e também permite controlar alguns custos. Mas, por outro lado, tem exigências que outro tipo de viagens não tem. Isto é preciso pensar antecipadamente no material que tem que se levar, como escolher, nomeadamente a tenda, o saco-cama, material para cozinhar, roupa específica para trilhos, dependendo se for trilhos, por exemplo, em altitude, é preciso ter cuidados extra na roupa que se vai levar, calçado também, todo o material específico para trilhos e para acampar em viagem. É sobre isso que vamos falar neste capítulo. E este capítulo vai ser o final do nosso terceiro módulo, que no fundo é o módulo mais importante que nós temos neste curso. E o último módulo que temos no nosso curso é sobre a viagem em si, ou seja, coisas que são importantes decidir durante a própria viagem. Exato. O primeiro capítulo é sobre os cuidados a ter em viagem, quer seja cuidados em relação à segurança, quer seja cuidados em relação à saúde ou em relação à organização dos documentos. Tudo são coisas que é preciso ter em conta quando se está a viajar. Apesar de se ter preparado antecipadamente a organização dessas coisas, é só durante a viagem que nós nos damos conta como é que temos que organizar determinados aspectos. Nomeadamente a segurança financeira, a internet, os SIM cards, a alimentação, que tantas vezes nos dá problemas em viagem, ou seja, uma série de erros também que às vezes nós cometemos e que vamos ensinar-vos a lidar com eles para ultrapassar nos momentos que são precisos em viagem. O capítulo 2 diz respeito a como e o que visitar. Normalmente nós estamos habituados a montar uma viagem, como vimos no módulo anterior, um roteiro de viagem para vários dias, mas depois o que visitar num dia em Florença, o que visitar num dia em Paris, o que visitar num dia em Bangkok. Então este capítulo diz respeito a montar um roteiro dentro do dia que está na nossa viagem quando nós chegamos ao local. E vamos ensinar-vos vários truques, como marcar os lugares no mapa para visitar, se devemos comprar ou não comprar antecipadamente a entrada em determinados monumentos, se devemos fazer tours para visitar, uma tour guiada para visitar algum lugar específico. Há casos em que até se justifica fazer uma tour de 2 ou 3 dias para visitar determinada coisa, porque só em tour nos dá acesso a determinados lugares. Portanto, é isso que nós vamos discutir e vamos terminar por vos mostrar uma série de aplicações para telemóveis que são muito úteis para vocês utilizarem no vosso dia-a-dia em viagem.
O último capítulo do curso é sobre um tipo muito específico de viagens que nem toda a gente faz, que são as viagens muito longas. Há temas específicos que só se referem a esse tipo de viagem, porque viajar de um tempo muito longo é como viver fora de casa, viver em viagem, e é preciso lidar com situações que de outra forma não aparecem, nomeadamente, por exemplo, o que fazer com material que se vai comprando durante a viagem, o que fazer com a roupa suja, cuidados a ter quando estamos muito tempo fora. Portanto, todos esses tipos de tópicos é o que nós vamos falar no capítulo final do curso. E ao contrário de todo o curso, este capítulo está orientado apenas para pessoas que querem fazer viagens de longa duração, viagens de volta ao mundo, por exemplo, ao contrário, como eu estava a dizer, de todo o curso que está orientado para as pessoas que querem fazer viagens normais, entre aspas, as viagens mais comuns, que são as viagens de fim de semana prolongado, viagens de férias grandes, viagens de 1 ou 2 semanas. Portanto, todo o curso está montado para quem quer viajar efetivamente de forma independente, independentemente também do tempo de viagem. Venha connosco porque vai valer a pena. Vai valer a pena.